Bom, pessoal, então vamos retornar onde paramos e vamos ver, né, um exemplo, então, do que a gente falou sobre fadiga, tá? Em juntas tracionadas. Então, nesse exemplo, a gente tem uma figura aqui, a figura 821, né? Onde nós temos aqui um parafuso sem pórca, né, um parafuso passante, né? A rosca está nessas peças que ele está unindo. E esse parafuso, então, ele está unindo duas partes, né? Aparentemente uma tampa de alguma coisa aqui. E ele, então, o material dele ele é de aço e esse outro objeto que ele está prendendo é de ferro fundido, tá? Então, a figura é essa que nós estamos vendo aqui, figura 21, mostra uma conexão usando parafuso de haste totalmente rosqueada. A junção está sujeita a uma força flutuante, cujo valor máximo é 5 kip por parafuso. Os dados requeridos são parafuso rosqueado totalmente, 5/8 por 11 fios por polegada, NC, sai 5. Arruela de aço endurecido, com espessura de 1/16 avos de polegada. Chapa de aço de cobertura, com espessura de 5/8. Modo de elasticidade, 30. Tá? Modo de elasticidade do aço. Base de ferro fundido. Então, aqui é aço, né? Essa tampa aqui é aço e aqui embaixo é ferro fundido. A base de ferro fundido, espessura 5/8 também. E modo de elasticidade de 16 megapsi. Tá? Então, ele pede primeiramente para nós encontrarmos o KB, o KM e o C, usando as suposições dadas na legenda da figura 821. Então, aqui na legenda nós temos algumas suposições. E depois ele pede para encontrar os fatores de segurança e explique o que eles significam. Tá? Então, vamos lá. Então, começando, nós temos que relembrar, né, a fórmula do KB, KM e C. Eu vou voltar lá para a gente lembrar ela. Aqui. Então, aqui nós temos a fórmula do KM, né, fórmula 822. Temos também fórmula 822. Temos também o KB. Está aqui. E o C, passei, né? O C está aqui, ó. Então, o que é o KB, pessoal? O KB é a constante de rigidez do bolt, do parafuso. E o KM é o quê? Do membro. O que é um membro? No caso que a gente tem ali na figura lá, a gente tem o quê? A gente tem uma arruela aqui, ó, que é um KM, é um membro. E tem o parafuso, que é um KB. Beleza? Então, a gente tem dois tipos de membros aqui, né? Mas a gente utiliza, para fazer esse tipo de cálculo, um método que está lá na figura 8.15 do livro, né? Que é uma figura onde aparece o tronco de cone, né? É o método que vai levar ao KM, por exemplo. Né? Então, a gente precisa para calcular, né, nesse método, ele precisa de diâmetros, de modo de elasticidade, que nós já temos,
e precisamos de distâncias, né, de comprimentos, enfim. Então a gente precisa achar esses comprimentos e esses diâmetros, tá? Então, olhando aqui para essa figura, a gente tem ó, o L. O que é o L? Aqui, ó, comprimento, aqui na figura. Observem a figura e observem a legenda dela. Então, a gente tem o L aqui. E o L, se o T2 é menor do que o diâmetro, ou se o T2 é maior ou igual ao diâmetro, a gente tem que tomar uma decisão aqui, né? Então, T2 é 5/8. O diâmetro do parafuso é 5/8. Então, T2 é maior ou igual ao D. Então, esse L, o L, vai ser igual ao H mais D dividido por 2. E vai dar um valor, né? O H a gente tem 5/8 mais 5/8 dividido por 2. O D1, tá? Ele vai ser igual ao DW mais L tangente de alfa. A gente não tem esses valores, né? Mas ele também é igual a 1,5 vezes o diâmetro mais 0,577 vezes L. O L a gente acabou de calcular, né? Vai ter calculado. Então a gente vai ter essa soma, vai conseguir achar. O D2 ele é 1,5 diâmetro, tá? Então a gente calcula isso aqui. Esses valores que a gente vai precisar. Beleza. Então, a gente precisa achar, para colocarmos na equação 8.20, tá? Equação 8.20, a gente precisa dH, dL, do diâmetro, tá? A gente precisa desses dois valores. Esses dois valores não, esses valores. Bom, o que ele acontece aqui? Vou voltar na figura. Vou até dar um zoom. Vamos ver se eu consigo dar um zoom e riscar na figura. Não consigo. Esse tronco é um tronco de cone, tá? Ele vai ser dividido em 3 partes. Uma parte dele vai ser... Vocês estão vendo a minha mãozinha, né? Uma parte dele vai ser daqui até aqui. Outra parte vai ser daqui até aqui. Tá? Por quê? Porque duas partes aqui do... Porque isso aqui tudo é aço. Tá? A tampa de aço, a arruela é de aço. Então sai lá da base da cabeça do parafuso, vem até aqui com aço, né? Depois tem essa partezinha aqui que vem até o final, a interface das chapas aqui, ainda é aço. E aqui embaixo, esse outro tronco de cone é ferro fundido. Então essa junta, por ela ter dois materiais diferentes, né, ela é seccionada em 3 partes, porque tem uma parte de pressão máxima aqui, tá? Que essa a gente sabe que é na metade do comprimento de agarre. Então, até aqui foi dividido de uma forma e aqui vai ser dividido de outra forma, tá? Só que a gente não pode considerar tudo o mesmo material até o fim, porque há essa troca de material, a gente sabe que o modo de elasticidade modifica, então não é a mesma coisa. Então é isso que ele vai fazer. Ele pega esse tronco de cone e divide em 3 partes. Tá? Faz 3 troncos de cone e calcula o K para cada um dessas partes. Tá? Beleza. Próximo slide. Então, dividido aquele cone em 3 partes, a gente tem, então, que calcular os Ks para
as três partes agora daquele parafuso. A primeira parte ele chama para o frusto superior, que é o cone superior. Então é aquela parte, né? O cone vai até o máximo, né? Ele é mais ou menos dessa forma, né? Então é da cabeça do parafuso até o ponto máximo, tá? Então o comprimento ali é T igual a 1/2, 0,5 polegadas. Por quê? Porque a gente tem uma chapa de 5/8 mais uma arruela de 1/16. Vai dar 11 sobre... 11 não. 5/8 mais 1/16. 11/16, né? Então, ele utiliza 0,5 para dar aquela distância ali até o ponto de massa. Depois, ele usa um diâmetro de 0,93 polegadas, tá? De acordo também com o que foi calculado aqui em cima, né? 1,5 vezes o diâmetro. E o E de 30. Isso ele bota na equação 820, né? Aquela equação grande lá, com D, T e modularidade, e acha um K1, então para essa primeira parte do cone, primeiro cone, 46 megalibras por polegada. Então, para o tronco médio, então a segunda seção do tronco, mas ainda na chapa de aço, tá? A gente também precisa achar os valores. Aqui é um errinho do livro, tá? No livro diz para o tronco superior, mas não, tá? É para o tronco médio, colocamos assim, intermediário. O T ele vai ser o H, que é a altura, menos 1/2, que é desse aqui, né? Vai dar aqui 0,18. O D, né, vai ser colocado na fórmula, vai estar 1,298. O S, o módulo da cidade é o mesmo, porque é o mesmo material, né? Então é 30. E esse K2 vai dar, então, 197 aqui. Tá? O outro deu 46. Então temos 2K, né, para esse busto. A gente está montando ele. Por último, a gente vai ter o tronco inferior, tá? Que vai nos dar 32,39. A soma de tudo é o L, tá? É o comprimento total de H, tá? Soma de tudo é o L. Professor, tá aqui, o T não é a soma do H mais T2 ali? Eu não entendi de onde saiu o T. Não, o T ele é o valor, por exemplo, ó, daqui até aqui, ó, até o máximo ali, ó. Aqui é o T, é um valor que ele determinou, porque ele divide isso aqui em seções, entendeu? Ele calcula 3 seções aqui, ó. Ficou bem ruim, né? É por causa do material, duas... né? Devido. Exato, ele divide por causa do material. Então o T é essa espessura, depois o T do segundo do K2 é esse, e o T do K3 é esse aqui, ó. Entendeu? Esses são os T's. Boa pergunta. Entendi. Show de bola. Posso seguir o baile, Alemão? Yes. Ok. Bom, então, com esses dados de diâmetro, de T, né, que é então os tamanhos de cada seção desse frusto, né, que é esses 3 troncos de cone. A gente vai ter lá 32,39, tá? Substituindo essas equações, esses valores, na equação 8,18, que é a equação
1 sobre Km igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 mais 1 sobre K3 mais assim por diante, que é uma associação em série, né? Então a gente te dividiu aquele formato em 3 troncos e agora a gente soma tudo, uma associação em série. A gente vai ter então o Km, tá? O resultante, que está aqui, ó, 17,4 megalibras forças por polegada, tá? Aí, utilizando, então, Km, beleza, Km tá achado. Agora temos que achar o Kb, que é o do parafuso. Então, utilizando a fórmula que eu mostrei antes para vocês, não sei se vocês estão lembrados, né? Área vezes modularidade sobre L. Aqui cortou um pouquinho, né? Deixa eu ver. É uma fórmula... É essa aqui, ó. Área do corpo vezes a área total, a área da rosca, vezes modularidade sobre área do corpo vezes comprimento da rosca mais área da rosca vezes comprimento do corpo, né? Mas como o nosso parafuso ele é totalmente enroscado, então ele não tem corpo, ele não tem a parte lisa, essa equação se simplifica, né? Então, essa equação, ela fica a 8,16, que é só Kb igual a AT, que é a área da seção rosqueada, né, que a gente pega numa tabela, vezes o módulo da cidade, que foi dado. Não, pega na tabela também, porque é um parafuso grau 5, né, eu acho, sobre o comprimento rosqueado, o LT que nós já temos, tá? Que é o L nosso, no caso. Isso vai nos dar, então, um 6,78 megalibras por polegada. Logo, então, o cálculo do C, que é o que a gente queria fazer, é só pegar, então, o Kb sobre Kb mais Km, 0,28. Tá? Esse é a nossa constante de rigidez da junta, de todo aquele agarre. Tá? Beleza, letra A, tá ok. Achamos o Kb, o Km e o C. Peço que vocês olhem com carinho esse exercício novamente, tá? Não é difícil, tem que pensar, mas ele não é muito difícil. Depois encontre todos os fatores de segurança e explique o que eles significam. Beleza. Vamos lá, então. Então, nós temos que achar os fatores de segurança para essa junção, tá? Então, ele pediu para todos, né? Mas, na verdade, ele só usa o fator de segurança de Goodman, né? Beleza. Então, a fórmula, né, que a gente tem é essa. E aí, a gente carga de prova, acha na tabela. Área da rosca, né, lá na parte da rosca, acha na tabela. Pré-carga, não temos. C, temos. P, temos. P é a carga aplicada, né, na fadiga. Então, falta o F, né, que é a pré-carga. A pré-carga, a gente utiliza... A pré-carga, a gente pode utilizar uma relação, né, aonde a pré-carga é 0,75 vezes a carga de prova. Se tensão é força sobre área, então esse F ele pode ser a área vezes a tensão. Tensão de prova a gente tem, né? Então, aplicando isso na equação, a gente vai ter 14,4 de pré-carga. Colocando, então, na fórmula abaixo aqui, nessa fórmula aqui, a gente tem, então,
que o fator de segurança é SP vezes AT menos FI sobre CP. Aí é 85 vezes 0,226 menos 14,4 sobre 0,28 vezes 5, totalizando 3,44 de fator de segurança para fadiga. Ok, tá bem bom, né? Então, esse fator de segurança, ele evita a tensão do parafuso, que a tensão do parafuso se torne igual à resistência de carga, né? Então, ok. Depois disso, ele utiliza, então, a equação do N0, tá? A equação do N0, como eu tinha falado para vocês, é importante essa relação, que N sobre esse N0 aqui tem que ser maior que 1, tá? Para ser bom para a junta, né? A pré-carga ser boa para essa junta. Então, ele faz, né? Aplica a fórmula, que é bem simples, e dá 4. Se nós pegar N sobre N0, não vai dar maior do que 1, né? Então, se essa força, né, for aplicada, né, a junção, então, ela irá se separar e o parafuso receberá toda a carga, tá? Esse fator, então, protege o parafuso contra essa carga, né? Contra receber toda essa carga, tá? Para os fatores, então, agora de fadiga, a gente vai calcular, né, mostrar no gráfico como será feito isso. Então, vamos lá. A gente tem, então, todas as equações de Goodman, Gerber e Langer. Os fatores o SA e o SM, aonde toca as curvas. E isso vai ser colocado, né, no gráfico para que a gente possa visualizar. Então, aqui está o gráfico. Nós já calculamos, por exemplo, nós temos o valor da pré-carga, nós vamos ter o valor, a gente não calculou, desculpa. A gente vai calcular o valor da pré-carga, tensão média, tensão alternada. Entre esses dois pontos, a gente faz uma reta e extrapola a reta, né, a 45 graus. Beleza. Aí depois a gente vai ter os SA e o SM, para cada um dos critérios de falha. Tá? Então aqui, esse é um zoom, né? Esse é um zoom desta região aqui, ó. Beleza? E é isso que a gente vai fazer agora. Então a gente vai começar calculando os valores de tensão de pré-carga, tensão A, tensão M, os SA e SM para os critérios e vamos plotar tudo. Já está plotado aqui, mas então vamos calcular. Então, a tensão de pré-carga, né? Se vocês olharem no gráfico, é o ponto aonde intercepta, né, o eixo X, digamos assim, né, o ponto inicial. Então, esse valor, tensão, é força sobre área. Então, é a força aplicada, é a pré-carga aplicada sobre a área de prova, né? Então, essa tensão inicial, né, tensão de pré-carga, é 63,72 kPsi. A tensão alternada e a tensão média são calculadas, então, a tensão alternada CP sobre 2AT, né? O C a gente tem, o P a gente tem, que é a carga, 2AT nós temos também, 3,10. E a tensão média, para esse caso de carga repetida, é a alternada mais a pré-carga.
vai dar 66,82. Beleza? Esses são os nossos valores. Se nós viermos aqui e plotarmos, tá aqui os valores. Foram plotados nesse gráfico. Vamos colocar aqui embaixo. Opa, bem errado. Tá? Então, tá plotado essas duas linhas. Agora, nós vamos para os critérios. O primeiro critério é Goodman. Espera aí. Opa. Então, o primeiro é Goodman. Tá? Então, o que a gente faz? Goodman modificar. Com base lá, a gente acha, com base na tabela 8.17, qual é a tabela 8.17? É a tabela onde tem os limites de resistência à fadiga, tá? Do material do parafuso classe 5. Né? Se for lá, parafuso classe 5, resistência à fadiga 18,6 kPsi. Tá? Utilizando a equação que a gente mostrou há uns slides atrás, do SA, a gente vai ter o SA 7,55. SUT a gente acha, né, na tabela. O SE também sai da tabela 8,17. O SUT e a tensão da pré-carga, a gente acha o SA, tá? Que é o ponto aqui, ó. Beleza. Só que a gente sabe que o fator de segurança, a gente não precisa achar o SM nesse caso, tá? Porque a gente sabe que o fator de segurança, ele é o SA, desculpa, vamos falar de novo. A gente não precisa achar o SM para achar o fator de segurança, porque a gente sabe que, por ela ser a 45 graus, se nós pegar o SM e dividir pela tensão média, a gente vai ter o mesmo valor. Porque ela cresce linear, né? A 45 graus. Então, tanto faz, a gente pode calcular só o SA e achar a tensão A e dividir, que a gente vai ter o fator de segurança de 2,44 para Goodman. Tá? Beleza. Esse é o ponto C, né? O ponto que a linha de carga intercepta Goodman. Então, dá um fator de segurança de 2,44. Já, então, no ponto D, que é onde a linha de carga vai interceptar a linha de resistência de prova, é que aqui, se tu olhar na figura que não está ampliada, não dá para ter essa ideia, né? Se tu olhar nesse ponto aqui, tu não sabe. Mas aí aqui tu vê, ó, que ela intercepta primeiro a linha pontilhada, ó, que é a linha de resistência de prova, tá? Então, nesse caso, a gente sabe que SA mais SM mais SA vai ser igual a SP, né, que é a resistência de prova. Além disso, então, a gente sabe que SM é a tensão da pré-carga mais SA. Nós sabemos isso. Colocando isso, né, utilizando essas duas equações simultaneamente, a gente vai ter, então, o SA como 10,64. Com o SA e com a tensão A, nós conseguimos calcular o coeficiente de segurança para a linha da carga de prova, né? Que seria o escoamento, no caso. Beleza. Então, uma análise similar a essa, né, que a gente utilizou a resistência de prova, poderia ser utilizando a resistência ao escoamento. Tá?
Embora as duas resistências estejam relacionadas, a resistência de prova é um indicador muito melhor e mais positivo de um parafuso de porta totalmente carregado que a resistência ao escoamento. Por quê? Porque a resistência de prova ela leva em consideração as características construtivas do parafuso. É também válido que os valores da resistência de prova estão especificados nas normas de desenho. Já as resistências de escoamento, não. Então, né, nós encontramos 2,44 para o critério de Goodman e 3,43 com base na resistência de prova. Logo, o perigo de falha ocorre por fadiga e não por carregamento de prova, né, da sobreprova. Ainda, para verificar o critério, a intersecção do ponto E, que é, voltando no desenho, aonde intercepta Gerber. Opa. A gente vai aplicar o SA, né, da equação de Gerber, e vai, então, calcular, vai dar um valor determinado, e vai calcular um fator de segurança de Gerber, que sempre os fatores de segurança, nesse caso, é o SA sobre a tensão A, que vai dar 3,65, o qual, né, é maior que o anterior, né? Então, a falha realmente é por fadiga lá de 2,44, tá? Beleza. Então, a gente sempre busca essa certeza, né? Então, com as cargas, buscar que o parafuso, que aquela junção vai ter um coeficiente de segurança de 2, 3, né? Para que não vá falhar por fadiga. Porém, pessoal, aí eu gostaria de relembrar, né, vocês, que essa tensão é para tração. Então, todas as juntas ali, pensa, tinha aquela junta que era uma tampa e uma base, né, de ferro fundido. Quando, digamos que era um vaso de pressão, né? Quando havia pressão dentro desse vaso de pressão, tentava tracionar o parafuso. Vamos pensar em qualquer coisa aí, um flange, né, de um vaso de pressão, de um compressor de ar lá, né, que tem os parafusos. A pressão interna, né, num vaso de pressão faz com que tente tirar a tampa, né? Então, acaba tracionando os parafusos da tampa. Esse é um modo de falha, é tração. Né, que daí tu vai utilizar todas as equações que a gente viu, né, de fadiga, de tensão, que a gente viu até agora, de torque, tudo. Tá? Porém, em muitos casos, aí a gente pode falar já de estruturas metálicas, geralmente, nós não estamos sobre tração. A gente está, então, as nossas juntas, elas estão parafusadas, rebitadas, enfim, sobre cisalhamento. Então, tem duas chapas, tem um furo e tem um parafuso. E eu puxo uma chapa para um lado, outra chapa para o outro lado. Não é tração. Tá? Ela vai tentar cisalhar, vai tentar cortar o parafuso no meio. Tá? Então, existem alguns modos de falha para juntas carregadas cisalhamento. Os mais comuns, então, são mostrados nessa figura 8.23. Tá? Então, nós temos uma junta carregada em cisalhamento na A, então aqui. Nós temos uma dobra do parafuso ou dos membros, ou seja, por ter uma... não estar alinhado, né? Acaba tendo uma flexão aqui, né? Então, acaba tendo um momento. Então, também tem que ser avaliado isso aqui. Em C, o cisalhamento do parafuso.
né? O parafuso quebra aqui, ó, vocês observam, o parafuso está desconectado. Em D, então, a gente tem a falha elástica dos membros, ó. O material, o parafuso não arrebenta, mas arrebenta o material. Tá? Também é um outro modo de falha de carregamento por cisalhamento. Outro é a tensão de rolamento no parafuso ou nos membros, tá? Que é conhecido como esmagamento. Tá? Observe que tem esmaga, né? Deforma, aquela não chega a cisalhar, enfim, mas acaba esmagando. E por último, né? Nós temos o rasgo de cisalhamento. Acaba rasgando realmente o material e não o parafuso. Tá? Então, observa que aqui nós temos o quê? Nós temos parafuso, aqui é parafuso, aqui ó, a gente tem que usar o material, porque é o material que tem o problema. Aqui é o material e aqui é o material. São equações simples para utilizar isso aqui. É o quê? Tensão é força sobre área, tensão é MC sobre I. Tá? É basicamente isso. Tá? Não tem um cálculo muito complexo. Mas tem que ser feito. Então, a primeira que a gente vai ver é a falha por flexão. Tá? Então, a gente tem que verificar, pegar uma junta lá, parafusada, sob cisalhamento, e verificar se ela falha por flexão, por esmagamento, por ruptura dos membros, por cisalhamento do parafuso, por flexão, enfim, todos os tipos mostrados aqui, ó, de modos de falha, tem que ser investigado. Tá? Então, nesse caso aqui, nós sabemos que a flexão, né, que está tendo aqui nesse momento que está tendo aqui, é MC sobre I. Né? M sobre I sobre C, né? Eu conheço como MC sobre I. Aonde, então, a gente tem o momento fletor como a força vezes o T, que aqui nesse caso é o comprimento de agarre, dividido por 2. Tá? Comprimento de agarre é a espessura total das peças conectadas. Então, é a espessura, né, das peças. A tensão de flexão é determinada pela abordagem regular da mecânica dos materiais, lá com o professor da mecânica dos sólidos, aonde I sobre C é para o membro mais fraco ou para os parafusos. Tá? Então, I sobre C vai colocar lá as características do parafuso ou do membro mais fraco, né? Beleza. Isso, então, tu calcula para ver se vai falhar por flexão. Então, letra A lá daquele slide anterior, né? Letra B tá aqui. Falha por cisalhamento do parafuso. O parafuso vai quebrar exatamente no meio, aqui, ó. Aqui está a desconexão aqui. Ruptura do parafuso. Tensão de cisalhamento direto, né, o tal, é força sobre área. A área, nesse caso, vai ser a área transversal total dos parafusos que estão carregados. Né? Então, por exemplo, nesse caso é um parafuso, mas pode ser 10 parafusos. Então, tu vai pegar as 10 áreas transversais, a área aqui, ó, a área de cisalhamento. Então, vai ser o πd ao quadrado sobre 4, né? A área que está entre as chapas ali, né? Eu acho que vocês me entenderam. E a força é a força que está puxando aqui, né? Para os parafusos, determine se o cisalhamento está na área nominal ou na área rosqueada. Então, tem esses detalhes aqui, ó. Ah, é um parafuso totalmente rosqueado? Sim, é. Ah, é um parafuso que na área de cisalhamento, aqui na intersecção das chapas, na união das chapas, é o corpo só? Então tem que determinar. Por mais que seja que tenha o corpo e tenha a rosca lá na ponta, que ele seja totalmente rosqueado, tu vai ter que verificar se ele vai cisalhar na área nominal ou na área rosqueada. Né? A gente sabe que normalmente vai ser na área rosqueada, mas tem que verificar os dois. Tá? Use a área
base no diâmetro nominal, né, para calcular a área nominal, ou no diâmetro menor, conforme apropriado. Beleza. Falha por tração simples. Tensão é força sobre área. A área líquida do membro. Então, tu vai pegar essa largura aqui, multiplicar pela espessura e vai tirar. Na verdade, tu vai pegar, por exemplo, digamos que aqui é 4. Cada parafuso é meia polegada. Tu vai pegar 4 menos meia, né? Então, menos 1, vezes a espessura dessa chapa, vezes meia. E aí vai ter lá tantos polegadas quadradas. Tá? Então, é a área transversal descontada a área dos parafusos. Tá? Para calcular esse cisalhamento, essa ruptura do membro, né, da chapa, não do parafuso. O parafuso resistiu, a chapa não resistiu. A falha de borda, tá? Conhecida como esmagamento, também ocorre. Né? Digamos que atinge a tensão de escoamento do material, mas acaba que não chega à ruptura total, né? Só esmaga. Então, essa área ela é geralmente menos F sobre A. Esse A é a espessura da chapa vezes o diâmetro do parafuso, né? Vai ser então uma área, né, diâmetro vezes espessura da chapa. Vai ser uma área retinha aqui, né? Beleza. Então, esse é o cálculo para tensão de esmagamento. Cisalhamento de borda ou rasgo, tá? São evitados espaçando-se os parafusos a pelo menos 1,5 vezes o diâmetro de distância da borda. Então, por exemplo, se o parafuso é 10, tem que deixar 15 milímetros da borda aqui, tá? Para evitar esse tipo de falha. Então, levem aí para a vida uma dica para não falhar por esse tipo de cisalhamento, que às vezes o cara faz o furo muito próximo da borda e aplica a carga, que aquela parede que ficou é muito pequena e acaba rasgando. Né? Então, deixar geralmente 1,5 vezes o diâmetro para a distância da borda. Então. Eu falei para vocês, foi até meio rápido, né? Mas são cálculos simples, né? Conhecidos de vocês. E a única coisa que a gente tem que prestar atenção são alguns detalhes, como, por exemplo, número de parafusos, né, a posição que os parafusos estão, enfim, mais uma questão de lógica do que dificuldade do conteúdo. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem 4 parafusos, né, uma carga carregada, mas por simetria, a gente pode utilizar só uma seção, só a metade para calcular, não precisa utilizar as duas. Né? Então, são 2 barras de aço, 1018, unidas topo a topo, com chapas de união de meia, também de aço 1018, usando 4 parafusos grau 5, como representado na figura, né? Tem as distâncias aqui. Para um fator de desenho de 1,5, então, que é um fator de segurança de 1,5, estime a carga F estática, que pode ser transmitidas se os parafusos perderem a pré-carga. Os parafusos estão frouxos. Tá? Então, quanto que consegue transmitir? Muito bem. Então, os parafusos estão ali colocados, só encostados, digamos assim. E quer saber quanto que ele vai resistir ao cisalhamento, ao esmagamento, à falha de ruptura dos membros. Então, a gente vai fazer todas aquelas fórmulas mostradas anteriormente, nesse caso aqui. Tá? Então, olhem aqui bem, né? Chapa deu 1 polegada, as chapas aqui são
D6. O parafuso é um parafuso 3/4, grau 5. Espaçamento 1 e 1/4, depois 1,5 e aqui 1 e 1/4 novamente. Tá? Enfim, todos os espaçamentos aqui feitos. Então, indo na tabela A18, a gente vai ter as resistências SY 54 kPsi, SUT 64 kPsi, tá? Para os membros, para o material dos membros. Da tabela 8.9, resistência de prova do parafuso 85, SUT, tá, do parafuso 120. Para calcularmos, então, ele já começa no esmagamento nos parafusos. Então, esmagamento, se a gente for lá na equação do esmagamento é igual a força sobre área. Tá? Só que a área do esmagamento, lembra, o esmagamento estava aqui, foi aquela que eu pintei, né? Fiz assim, eu fiz uma retinha no meio do parafuso. É o T vezes D. Tá? Ah, professor, e por que tem esse 2 aqui? Horas bolas. Temos 2 parafusos para resistir a essa carga F. Então, nós temos que multiplicar, temos que dividir, temos que aumentar essa carga 2 vezes, que são 2 parafusos. Então, a gente vai ter F sobre 2 TD. Ah, beleza, temos o F é o que a gente quer. Temos o T? Temos. Temos o diâmetro do parafuso? Temos. Temos a espessura, né, que é o T? Temos. Tá, e a tensão? Tensão não temos. Mas nós temos a carga de prova, né? E temos o coeficiente de segurança. Então, tensão sobre o coeficiente de segurança vai dar uma outra tensão, que vai ser a tensão máxima admitida. Isso vai dar, então, um valor, né? Vai ser 85 dividido por 1,5. Nós vamos isolar o F e vamos achar que para esmagamento nos parafusos, nós vamos ter uma resistência de 85 kg, tá? Então, uma força razoável. E aí vamos para esmagamento nos membros. Tá? A fórmula é a mesma. Tensão igual a força sobre 2TD. Agora, a gente vai fazer também o S sobre o N, né? Só que agora o SY. Por que SY? Porque agora, antes era o parafuso, daí nós usávamos o SP. Agora a gente usa o SY, que é o escoamento do membro. Então, é o escoamento do material. Tensão do escoamento do material. Sobre o ND, que é o fator de segurança. Também, isolando o F, vamos ter 54 kip. Então, nesse caso, né, primeiro, a gente, né, a chance de ter esmagamento no membro é maior do que esmagamento no parafuso. Então, né, porque ali deu 85, aqui 54. Cisalhamento no parafuso. Tá? Aí aqui tem mais uma outra situação. Se o parafuso se arrosca, né? Porque a gente não tem essa informação, né? Se o parafuso é totalmente rosqueado ou não. Se o parafuso não tem essa informação, e não dá para ver em nenhum dos desenhos. Se o parafuso é totalmente rosqueado, a gente só vai calcular isso aqui, com a área da raiz da rosca. Se ele tem corpo, a gente vai calcular com πd ao quadrado sobre 4. Porque o corpo ele é liso. E é onde tem a rosca, né, tem a raiz, tem um diâmetro menor. Então a gente tem que calcular para esses dois diâmetros, porque não foi dito qual é o parafuso, né, se ele é totalmente rosqueado ou não. Tá? Então a gente vai ter que calcular
para a parte do corpo, vou escrever aqui, para a parte do corpo, e aqui para a parte da raiz da rosca, que é onde nós temos um diâmetro menor, né? Então, para a parte do corpo, a gente vai ter tensão é igual a F sobre 4 vezes πd ao quadrado sobre 4, igual a carga de prova sobre ND, que é o coeficiente de segurança. Ah, e da onde saiu esse 0,577? Bom, lembrar vocês, é capítulo 3, se eu não me engano, a tensão de cisalhamento ela é menor do que... A tensão de cisalhamento máxima... Desculpa. A tensão de escoamento por cisalhamento é menor do que a tensão de escoamento normal de tração, a SUT. Então, existe uma relação que é 0,577 vezes SUT para acharmos a tensão de cisalhamento, tá? O tal. Então, a gente coloca esse 0,577. Isso aqui já apareceu em vários problemas aí. Quem realmente estudou aí está lembrado. Tá? Que é essa relação entre torção, entre cisalhamento, esforço cisalhante e esforço normal. Então, colocando isso, nós vamos achar uma força de 57. Ainda, essa força no corpo do parafuso, né? Então, tem o corpo do parafuso, aqui, digamos, tem a parte roscada do parafuso. Ainda é a parte no corpo do parafuso, é 57, é maior do que esse 54. E na raiz da rosca? Bom, na raiz da rosca, a gente vai utilizar a mesma relação, 0,577, só que em vez de usar πd ao quadrado sobre 4, a gente usa a área da raiz da rosca. E faz a conta, e aí, ó, 45,9. Então, se a gente for ver, é maior do que os outros que a gente já calculou. Então, por enquanto, essa está sendo a nossa menor tensão de cisalhamento. Então, provavelmente, até agora, cisalharia o parafuso na rosca. Então, para isso não ocorrer, né, a gente teria que aplicar uma força máxima de 45,9 kip nessa junta para não cisalhar. E se nós chegar a 46, vai cisalhar aqui na rosca do parafuso. Seguindo, cisalhamento na borda do membro, conforme a imagem aqui, ó. Então, a gente precisa achar o A, que é essa distância aqui, tá? Que é o quê? Temos que achar o A. O tal a gente acha da mesma forma. A gente já achou 0,577 SY sobre o fator de projeto. O T nós temos. E o A que falta achar, né? Então, o A, ele é o quê? Então, vou voltar aqui, ó. O A é a espessura de parede, ó. Então, nesse caso, vai ser o quê? Se nós olharmos lá na figura. Deixa eu apagar um pouco aqui. Olhando na figura, o A, ele vai ser 1,25, que é essa distância, menos metade do diâmetro do parafuso. Para ser o quê? Para ser isso aqui, ó. Essa distância daqui até aqui, ó. O diâmetro do parafuso está aqui, 3/4. Então, vai ser 1,25 menos 3/4 dividido por 4. Opa, desculpa. 1,25 menos 3/4 dividido por 2. 3/4 dividido por 2. Tá? Porque é só meio, né?
Só metade, só um raio aqui. Então, isso vai dar... eu fiz o cálculo de tarde. Dá uma e um oitavo. Tá? E aí, por isso que aparece aqui, ó, 1,125 DA. E os outros valores são conhecidos, né? E a gente vai chegar, então, no 93,5 kip. Também muito superior ao de cima, né? Então ainda a gente está falhando por cisalhamento. Não vai ocorrer o problema do cisalhamento de borda, né? Também calcula-se o escoamento de tração através dos furos, que é tensão é força sobre área. Tá? Por que ele faz essa loucura? 4 menos 2 vezes 3 quartos. Porque a área, pessoal, vou tentar desenhar aqui, vai sair horrível, né? Então, olhando a seção transversal da chapa, aqui era o buraco de um parafuso, aqui era o buraco de outro parafuso. Então, aqui, ó, nós tínhamos 4 polegadas, espessura total da chapa. E aí aqui nós tínhamos 2 parafusos, cada um de 3 quartos. Isso aqui é T. Eu puxei no desenho hoje, hein? É difícil com o mouse. E aí, tu calcula essa área aqui, ó. Só que é essa área, para ver se o membro vai falhar por tração, ali vai arrebentar o membro, né? Então, isso nos dá, é por isso que tem, ó, 4 polegadas, menos 2 vezes 3 quartos, vezes T, que é a espessura, né? Sobre F. Daí a tensão de escoamento do membro sobre o fator de projeto. Esse F, então, vai nos dar 90 kip, também superior aos outros valores. O escoamento do membro, né, vai ser uma força, vai ter o W, que é 4, vezes o T, vezes o SY, sobre o ND, né, que daria, no caso aqui, 114 kip. O que é o escoamento do membro, então, pessoal? É como se... Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Aqui, ó. Agora, o escoamento do membro, a gente não tem mais os furos. É a chapa sem furo. É óbvio, né? Que vai ser superior à parte da chapa com furo. Mas precisava dessa comprovação. Então, pessoal, chegamos ao final do exercício mostrando que essa junta sob cisalhamento vai fraturar no parafuso, tá? Então, por causa lá do 45,9, foi então a força limitante, né, que a gente chegou na força limitante para o parafuso 45,9 kip. Beleza. Então, pessoal, já é tarde, hein? Mas vamos lá. Finalizar, então. Pessoal, então, nós estávamos vendo, então a gente já viu lá a tração, né, que a gente pode dar o exemplo lá do vaso de pressão, de uma tampa, né, onde o parafuso está sendo tracionado. A gente viu cisalhamento, né, e agora a gente vai ver também cisalhamento, só que com carregamento excêntrico. Nos exemplos anteriores, a carga ela passava no centro da junção, a parafusada, e agora não. Agora a gente tem aqui um exemplo, né? Então tem 4 parafusos aqui, e aqui tem uma força de 16 kN, e a gente tem que ver a resistência desse parafuso aqui. Que agora não vai ter só força normal e cisalhamento.
Agora vai ter momento aqui, porque essa carga descentralizada ela vai causar um momento nesses parafusos. E aí, a gente tem que ver, né, relembrarmos lá a mecânica dos sólidos. E aí a gente tem que achar o centroide, mecânica geral, na verdade, né? Mecânica dos sólidos também. Tem que achar o centroide de uma junta parafusada. Para achar, então, o centroide, né, a gente requer essa equação, que é conhecida a vocês, que é a equação da localização do centroide. As coordenadas x e y do centroide. Que elas são, então, somatório d1 até n de ai xi sobre somatório d1 até n de ai. Para y, então, somatório d1 até n de ai vezes yi, somatório d1 até n de ai. E aqui nós temos, então, um exemplo. Tá? Nós temos uma viga com uma carga distribuída, né, bem no centro dela, e nós temos 4 parafusos de um lado, 4 parafusos do outro lado. Então, fazendo um diagrama de corpo livre, a gente vai ter, então, uma carga cisalhante nesses parafusos, e além disso, por ela estar, essa carga distribuída estar descentralizada, a gente vai ter um momento. Então, lógico, né, porque como é simétrico isso aqui, nós vamos utilizar só um lado para analisar, né? E os parafusos determinados por um lado vão ser os mesmos determinados por outro. Se nós, nesse diagrama de corpo livre, que são os parafusos, colocarmos os parafusos, a gente vai ter, então, a carga do momento, que é essa FA, duas linhas, sempre 90 graus com a distância, né? O FC, duas linhas, o FD, duas linhas, e o FB, duas linhas, sempre a 90 graus com a distância, que é a distância do quê? Nesse caso, é do centroide. O centroide vai ser bem no meio, né? Porque são distribuídas igualmente as localizações dos parafusos. Já as cargas FA, FB, FD e FC são colocadas todas na mesma direção, né? No sentido realmente do carregamento. Beleza. Carga de cisalhamento, né? Essa F' A é de cisalhamento. Então, o cisalhamento puro, cisalhamento primário, ele vai ser a carga aplicada, a V1, dividido por N. N, número dos parafusos. No caso, 4, 8, 10, quantos parafusos tiver. Então, esse é o primeiro passo, o cisalhamento primário. Já o passo 2, que é o cisalhamento secundário, é devido, então, ao momento em torno do centroide. E esse, então, vai ter a fórmula dF duas linhas N igual ao momento 1 vezes Rn sobre Ra ao quadrado mais Rb ao quadrado mais Rc ao quadrado. E assim por diante, né? Depende de quantos N's nós tivermos. Após isso, temos então a soma vetorial das cargas diretas e do momento para obter a carga resultante. Então, esse é bem simples, né? Essa parte também. Né? São basicamente duas fórmulas e interpretações do exercício. Tá? Então, essa parte da disciplina ela é bem interpretativa. Beleza? Então, temos a figura 828. Onde nós temos uma força de 16 kN, que está deslocada do centro, então ela vai ter uma torção, vai ter um momento aqui, vai ter o cisalhamento direto. Uma barra de aço retangular de 16 por 200, fixada, em balanço.
a um perfil de canal de aço de 250 através de 4 parafusos bem apertados, localizados em A, B, C e D. Para uma carga de 16 kN, que está aqui mostrado na figura, encontre a carga resultante em cada parafuso, a tensão de cisalhamento máxima em cada parafuso, a tensão de esmagamento máxima e a tensão crítica de flexão da barra. Muito bem. Vamos lá, então. A carga resultante em cada parafuso. Opa. Primeiro, nós sabemos, então, que a carga do esforço cortante vai ser o 16 kN, né? Só vai trazer lá os 16, lá da ponta para os parafusos. E o momento vai ser, então, do centroide, que está aqui, o O, né? Até onde está aplicado esse 16. Vai dar, então, 425 milímetros vezes 16, totalizando um momento de 6.800. Tá? Beleza. A figura 829, essa figura aqui, peraí, deixa eu ver, mostra então um grupo de parafusos em uma escala maior e as resistões estão mostradas aqui. Então tem, vamos lá. Então foi desenhado que nós temos o centroide, nós temos o momento, e nós temos a carga do esforço cortante. Então, traçando uma linha tracejada, a gente vai ter a linha a 90 graus. Com essa linha, a gente vai ter a força FC duas linhas, que é a força do momento. A força linha C, F''C, é a força do esforço cortante. Ela é sempre no mesmo sentido, né? O momento ele é sempre 90 graus da distância, né? Da distância aqui, no caso, formando um 90 graus. Beleza. Aí, a gente tem a resultante, que é a soma vetorial, né? Desses dois valores. Então, as resultantes estão aqui, ó. A FC e a FB, a FA e a FD. São as reações do parafuso, correto? Reações do parafuso. Tá, o FC e FC uma linha e FC duas linhas. Beleza. Para todos os casos, então, o R, né, como é uma distribuição bem simétrica, o R ele é o mesmo para todos. E aí que ele calcula, então, a distância R para todos como 96 milímetros. Tá? Que é, então, esse 60 aqui, ó, e esse 75. Esse 96 dá essa distância na diagonal aqui. Então, está aqui 96. Para acharmos, então, a carga desse elemento primário por parafuso, o F', a gente vai ter V sobre N. Temos 4 parafusos, 16. Cada parafuso está aplicado em cada um deles 4 kN para cisalhamento direto. Visto que as forças de cisalhamento secundárias são iguais, a equação 854 se torna igual também. Né? Todos estão na mesma distância, todos os parafusos. Então, a gente vai ter M vezes R sobre 4R ao quadrado, que vai dar 17,7 por parafuso.
tá? Então, pessoal, a gente tem os valores de F' e F' para cada parafuso. Então, nessa figura, né, que a gente já tinha dado uma olhada, a gente vê as forças desse cisalhamento primária e secundária, estão traçadas aqui, né, que é o FB' e o FB duas linhas, né, o FA linha, FA duas linhas, e assim sucessivamente, tá? E as resultantes, né, deles, obtidas usando a regra do paralelogramo. As magnitudes são encontradas por medida ou análise. Tá? Mas a gente vai fazer por análise. Sendo FA igual a FB, de 21, e FC sobre, FC igual a FD, 14,8. Tá? Por quê? Porque nós temos distâncias diferentes. Né? A gente não pode considerar, por exemplo, o FA e o FB estão aguentando mais. Por quê? Porque, deixa eu apagar. Porque o FA, o B e o A estão aqui, ó, estão recebendo mais carga. Estão mais próximos do F. Já o C e o D estão mais longe, tá? Então, se a gente aplicar então essa regra do paralelogramo, né? E a gente fizer ali as resultantes, nós vamos chegar naqueles casos mostrados ali, tá? Os parafusos, letra B, a tensão de cisalhamento em cada um dos parafusos. A gente tem que achar então tensão de cisalhamento é igual a força sobre a área, tá? A área de cisalhamento. Então, os parafusos A e B são cruciais porque carregam a maior parte do cisalhamento. Esse cisalhamento atua na porção rosqueada ou na porção não rosqueada. E aí, fica a pergunta. O comprimento do parafuso será 25 mais a altura da porca, cerca de 2 milímetros. Para a arruela, a tabela A19 indica a altura da porca de 14,8, incluído duas roscas além da porca, né, que a gente sempre precisa de duas roscas extras. Isso totaliza o comprimento de 43,8. Assim, será necessário um parafuso de 46. Por meio da equação 8.18, computamos o comprimento do parafuso, LT 38 mm. Logo, a porção não rosqueada do parafuso é de 8 mm. Essa porção é menor do que 15, para as chapas na figura 8.28. Assim, o parafuso tenderá a cisalhar de lado a lado em seu menor diâmetro. Tá? Portanto, a área de tensão de cisalhamento é 144 milímetros, lá daquela tabela onde nós temos as áreas de cisalhamento. Então, aplicando a força que nós já temos, que é 21, né, que é a maior força, sobre a AS, a área de cisalhamento, nós vamos ter 146 megapascal. Por outro lado, tá, então, vamos voltar no desenho, a gente tem que calcular o cisalhamento, né, a tensão de esmagamento máximo, tá? Que ele pediu, C. Então, o B foi feito, né, que era a tensão de cisalhamento máxima em cada parafuso. Então, o máximo ali que a gente vai ter é 146 MPa. A tensão de esmagamento máxima, então, vai ser calculada também.
como a força sobre AB, que é a área de esmagamento, que é a espessura vezes o diâmetro do parafuso. Tá? Nesse caso, a gente vai ter, então, os mesmos 21 vezes o 10 na 3 sobre 160, dando 131 MPa. Por outro lado, nós temos, então essa é a letra C. Letra D, última, a tensão crítica de deflexão na barra. Então, a tensão crítica de deflexão na barra. Deflexão na barra. Tá, isso não é parte, não é comigo, é lá de sólidos, né? Momento, então, é força vezes a distância. Então, chegamos no momento, 5.600 newtons por metro. E aí, a gente tem que achar como é que é? O I, né? Porque a gente vai fazer tensão é MC sobre I. O M nós temos, o C nós temos, que é a distância de metade daquela barra, que tem 200 milímetros. E nós precisamos achar o I, né? Como é o nome mesmo? Momento da inércia. Então, o I, ele vai ser o I da barra, como se a barra fosse completa, né? Sem furo, menos 2 vezes o I do orifício, mais tem coisa errada nesse cálculo aqui. Mais tem alguma coisinha errada aqui, ó. Fui ver só agora isso. Não tinha anotado aqui. Diâmetro ao quadrado vezes A. Tem alguma coisa errada aqui, tá, pessoal? Eu vou dar uma analisada nisso aqui. Então, esse I aqui, ele tem que ser o I da barra menos o I dos dois orifícios. Então, aqui deu um valor, eu vou ter que verificar isso. Deu 8,26. D é o diâmetro. Mas é o I do orifício menos o diâmetro. Mais o diâmetro ao quadrado vezes a A. Não sei o que deu aqui. Tá? Eu vejo na próxima aula, mostro. Ah, tá. Pode ser. Pode ser. É que é essa fórmula de transporte, né? Eu não lembro realmente aqui. Eu passei rápido nesse exercício aqui e acabei não prestando atenção nessa parte. Bom, aí a gente vai colocar... Porque está fora do centro, a inércia é somada Isso. à inércia da base, mas descontar É isso alguma aí, é coisa. isso aí. O Berto falou aqui no chat, daí eu me lembrei. Mas eu passei rápido esse exercício e não prestei muita atenção nessa parte. Então, o I, né, a gente vai colocar na forma MC sobre I, tensão MC sobre I, e nós vamos ter lá 67,8. Tá? Então, a gente vai verificar a tensão crítica, reflexão da barra 67,8, a tensão de esmagamento 131, a tensão de cisalhamento do parafuso lá 146, a tensão, essas três tensões. Então, o que vai acontecer? Como a flexão da barra deu a menor, a barra vai fletir, né, muito antes do que os parafusos. Claro que eu achei que para fazer essa análise, teria que pegar lá e achar os fatores de segurança disso aqui, né? Então, dividir isso aqui, os parafusos pela carga de prova, o material e os materiais pelas
tensão do escoamento do material. Mas, basicamente, a gente já acha que a tensão maior é a tensão menor, né, que vai dar, então, esse... Desculpa, inverti, né? As tensões maiores, então, são no parafuso, tá? Tensão menor, obviamente, vai dar um coeficiente de segurança maior. Então, não vai fletir, vai dar problema nos parafusos aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Terminamos aí, então, essa aula.